assim, com relação voltando para o seminário, com relação ao grego e o hebraico, é, existem muitas palavras que agora mesmo o senhor citou, o harisma, né, uma palavra grega que é usada em várias partes da Bíblia. Como que o senhor enxerga, assim, a necessidade do pregador em conhecer o grego e o hebraico para que ele faça uma interpretação correta do texto e entenda o que aquele texto ali quer dizer exatamente, que a gente vê muita confusão nessa É, área, né? eu costumo falar para os alunos assim, nós temos boas traduções, principalmente as mais antigas mesmo, né? A revista corrigida. Eu só uso revista corrigida, Uhum. uso a quarta edição porque algumas palavras ali precisavam realmente ser atualizadas. Não penso que precise de novas versões, a não ser que elas tragam alguma coisa de importante que as outras não têm, né? A, as traduções mais antigas, um pastor se vira muito bem com uma tradução da Bíblia porque são boas traduções. Não tem nada de muito errado, né? Tradução é tradução. A gente tem dúvida. Eu acho engraçado às vezes o cara fala, eu olhei 10 traduções diferentes. Você não fez nada. Se você não tem o texto original para comparar qual é a melhor, Uhum. como é que você vai saber? Né? É igual, se você quer saber se uma régua tem 30 centímetros, de repente você comprou na loja no 99, veio lá da China, tem 28,5. O cara faz lá, não teve preocupação em ajustar. Eu quero saber se isso tem 30 centímetros. Onde você vai? Você vai lá no Imetro. Olha, eu tô achando que essa. Ou vai no Código de Defesa do Consumidor, lá no órgão. Olha, eu tô achando que tá falsificado essa régua aqui, que não tem 30 centímetros. Eu vou comprar mais em 10 lojas e vou comparar 10 réguas. Você está tendo o mesmo problema. Uhum. Se você não tem um padrão para comparar, você vai ter mais 10 problemas, porque você não sabe qual que é a certa. Como você vai comparar? Você vai lá no Inmetro, vai ter lá instrumentos muito precisos, vai ter um padrão de que é um metro, Uhum. né? Porque quando chega no nível de milímetro e pode variar. Então o metro vai falar. Dizem até que tem na Inglaterra lá o metro mesmo, original, né? Então isso é um metro, isso é 30 centímetros. Então eu vou aferir que aquela régua é boa ou não, comparando com o padrão original. Não tem como fugir disso. Nós temos o original, que é grego, hebraico e aramaico. Uhum. As traduções, elas são boas, elas dão conta dessa necessidade de um pastor que vai pregar. O Karl Larker escreve um livro, Prega a Palavra. Ele ensina você a fazer uma pregação, ele chama de expositiva, eu não chamaria, mas vamos dizer que vamos chamar de pregação expositiva. Eu posso falar um pouco disso também. O pessoal fala muito pregação expositiva, mas ninguém faz. Então, vamos dizer, ele ensina o cara a fazer no português uma pregação que chega próximo de uma pregação expositiva. Uhum. Fala, se souber grego e hebraico, você faz melhor. Mas sem saber, você consegue fazer uma pregação expositiva com a versão em português. Então, é um exemplo. Ele fala, é possível. Ninguém está exigindo. Talvez eu tivesse esse sonho quando eu comecei a dar aula de línguas, que as pessoas gostariam do hebraico e do grego. Né? Hoje eu já sei que alguns vão gostar, mas alguns vão passar por aquela disciplina. Como alguns vão gostar de homilética, mais do que de hermenêutica, que vão gostar mais de história do que mais de filosofia. Né? Uhum. Então temos que obrigar as pessoas a se adequarem ao nosso ramo de aprofundamento, né? Aquilo que nós gostamos muito não tem que ser o que todo mundo gosta. Então isso tem que deixar bem claro. Uhum. Eu dou aula de hebraico, de grego, na área, mas eu não tenho a ilusão de que as pessoas vão se apaixonar. Eu tenho que fazer com que elas se apaixonem, alguns se apaixonam. Mas eu não penso que eles têm que se apaixonar. E não penso que o pastor lá da igreja, XYZ, ele tem obrigação de pegar lá o texto grego
grego, hebraico. Se fizesse isso, acabava com a igreja, né? Quase ninguém ia conseguir. Então, o que a gente diz é que existem níveis de aprofundamento dentro das necessidades. Uhum. O Osborne, no livro Espiral Hermenêutica, ele coloca lá, olha, lá na introdução do livro, ele diz, é possível ser abençoado no nível mais fundamental do estudo bíblico? Claro. Mas ele fala, mas se você pode se aprofundar e encontrar riquezas ainda maiores, por que não fazer? É o que ele coloca. É possível? Claro que é possível. Tem milhares de pastores pregando aí que nunca fizeram nem teologia. E a igreja é muito abençoada. Né? Em vários, a palavra é abençoada. Né? E aí que eu estava falando na questão da academia e a igreja. A gente tem que saber, como teólogo também, separar isso. Uhum. Por exemplo, eu sento lá para ouvir pessoas que pregam na minha igreja. Eu permito que muitas pessoas preguem lá. Membros. Alguns, quando começaram a pregar, eles nem tinham um seminário. Mas eram pessoas espirituais, têm um caráter, a gente conhece a vida deles. E não tem problema nenhum, não tem ciúme de púlpito. E eles pregam lá. Quando eu falo isso, os alunos se assustam. Eu falo, Paulo, vai lá pregar na minha igreja. Você é louco? O senhor vai ficar lá vendo que eu não vou. Quase ninguém vai. O cara acha que vai ser avaliado, né? Eu acho que eu vou ficar avaliando ele. Eu sento para ouvir a palavra. Uhum. E eu vejo pessoas que nem têm um aprofundamento teológico. Assim, hoje eles fizeram lá um seminário. Mas é claro, não estudaram grego e hebraico. Mas o cara tem um insight no texto. Fala, meu, que brilhante. Uhum. Né? A gente, como teólogo, também precisa parar de ser muito elitista nesse ponto. Achar que porque alguém não estudou o que a gente estudou, ele não vai conseguir. Eu já vi, teve até uma polêmica há um tempo aí, um reformado, falou, não, você tem que ver se Calvino já falou isso, se não, você tem que ver que ninguém falou. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Uhum. O Espírito Santo está em toda a igreja. Né? Ele dá essa iluminação, não é só para Calvino e Lutero, não, é para qualquer membro da igreja. Então eu sinto com maior alegria, falo para essas pessoas lá na igreja, para ouvi-los pregar, e sou muito abençoado. Eles não citaram nada de hebraico, eles não foram no texto original. Estudaram muito o texto. Uhum. Mas algumas percepções, eu anoto. Porque é muito legal isso aí. Às vezes você está dando aula lá na igreja, uma irmãzinha falou, pastor, mas eu li aqui, nesse texto. Realmente, irmã, olha, eu não tinha percebido isso não. É uma palavrinha que a pessoa viu. Parar de ser muito, né? Soberbo em achar que você estudou as línguas e tal, e ninguém pode viver sem isso. Então, o primeiro ponto é esse, olha. A igreja tem vários níveis de exigência. O seminário, ele traz muito mais do que só o ambiente da igreja. Uhum. Né? Se é assim, é um curso só para preparar alguém para ser pastor, menos até que o nosso médio de teologia seria suficiente. A gente tem exigência lá, tem que ter médio, bacharel para ser pastor. Uhum. Mas vamos, em termos práticos, você podia enxugar um monte de coisa. Daria uma hermenêutica básica, uma homilética básica, introduções básicas. Porque para ser o pastor, se ele for um cara que tem uma visão, saber delegar, né, ele vai conseguir muito bem, né, fazer o trabalho pastoral, aconselhamento, muito importante, né, matérias pastorais mesmo. Só que o nosso seminário não pensa só nisso, né, como a maioria dos seminários, não pensa que o cara vai ser só um pastor, não é que é denegrindo ser só um pastor. Estou dizendo assim, algumas pessoas vão ser pastores, eles não vão se envolver com a academia. E eles vão ter ali uma atuação bem específica. Ou missionário. Por exemplo, nosso curso não é um curso para missionários. Nosso curso não é um curso para pastores. Também não é um curso para teólogos, para escritores. Ele abrange várias áreas. O camarada entra lá, um vai ser pastor, outro vai ser escritor, outro vai ser missionário. Se a gente está pensando em coisas específicas, então tem uma formação específica para pastores, né? A gente
faz um enxugamento e teria uma visão mais... A gente já até pensou nisso, em focar, de repente, o primeiro ano ser comum, o segundo e o terceiro. Já temos a proposta para missões. Uhum. Sentei com o pessoal da convenção, o pescador está ajudando aí. Fazer um curso de bacharel focado em missões. Então lá algumas matérias vão ser comuns e outras já específicas. Segundo, terceiro ano, já matérias específicas para missões. Por isso que a gente quer que as pessoas da igreja entendam, mas também quer que a gente quer entender a igreja e quer que as pessoas também nos entendam. Então, vamos pensar, ó, o cara precisa ser um profundo conhecedor do grego e hebraico para pregar? Não, ninguém nunca disse isso. A gente nem ensina isso. Ele se vira muito bem, né? E quando ele tiver alguma dificuldade, chame alguém que tenha aquela capacidade para resolver esse problema. Uhum. Eu já fui em uma igreja, uma Assembleia de Deus em Jundiapeba, que o camarada falou, pelo amor de Deus, estou te pedindo, pelo amor de Deus, vem aqui. Porque tem um pessoal aí falando sobre esse negócio do nome de Deus, a pronúncia deve estar acabando com a igreja. Pelo amor de Jesus Cristo, vem explicar esse negócio aqui. Fui lá, expliquei. E mesmo para fazer isso, falou, olha, se eu explicar para vocês aqui o que é isso aqui, vocês não vão nem entender, porque eu tenho que escrever em hebraico, falar de vogal, texto massorético, crítica textual. Então, assim, ó, vou ser claro com vocês. Primeiro, ouça o seu pastor. Porque ele é o pastor da igreja. Não ouça as pessoas de fora que vêm trazer coisa que pegou na internet. Vocês já estão errados como igreja. Ó, as ovelhas ouvem minha voz, diz o pastor Jesus. E o pastor é colocado na igreja para guiar a igreja. Ouça o seu pastor. Você não tem que me ouvir como teólogo. Só que eu vou resolver. Primeiro é isso. Mas vou explicar. Expliquei. Depois, no final, veio lá os camaradas. Ah, porque a gente estudou onde? Ah, que eu vi na internet. Nossa, desculpa. Aqui, ó, eu levei as gramáticas. Ó. Internet você acha que você quiser, né? Um monte de gramática aqui, ó. Você descobriu que os caras não sabiam nem alfabeto. Primeiro vocês estão... Você é da igreja? Ah, não, eu sou católico. O que você está fazendo aqui? Ah, porque eu quis esclarecer. Você não está esclarecendo nada. Você não sabe nem hebraico. Então, na internet tem coisas maravilhosas, mas não se forma em hebraico na internet. Sozinho, sem consultar. Você tem que ter alguém para te ensinar. Aí a menina falou para mim, pastor, eu estava saindo da igreja. Se eu não viesse aqui hoje, eu saía da igreja, porque eu achava que era uma blasfêmia que a gente estava fazendo, porque estava usando o nome de Deus errado e tal. Minha filha, ouve o seu pastor. Não tem problema, a gente vem. Assim, a gente tem que entender que nós vamos militar em várias áreas. Né? Alguns vão se especializar, outros não. Então, a gente não ensina isso no seminário, que todo mundo precisa saber profundamente grego e hebraico para pregar e para pastorear. Mas aí vem esse lado, olha, vai ter algumas pessoas que vão precisar fazer isso. Alguém vai ter que fazer. Né? Então, felizmente ou infelizmente, Deus nos deu essa tarefa. Né? Nós estamos aí para ajudar a igreja. Porque vai ter momentos que o pastor vai, olha, eu vi aí na internet, em outro lugar, tem mesmo na minha igreja, falando que essa palavra está errada. Aí ele consulta, chama a gente, chama outros grandes. Nós temos no Brasil grandes estudiosos de grego e hebraico, em vários lugares. Você vai chamar. Assim como eu vou chamar alguém que eu não tenho vergonha nenhuma de chamar pessoas de outras áreas que eu não domino. Eu vou falar, trabalhei ajudando lá, dando aula de informática para um centro de recuperação durante 20 anos. Olha, se eu precisar falar sobre recuperação, eu vou chamar o pastor Raimundo, que ele foi do crime, se converteu, tem a casa de recuperação há mais de 26 anos. Entrevistou milhares e milhares mesmo, 26 anos, milhares de pessoas com problema com drogas, ajudou a recuperar muita gente. Eu não tenho vergonha nenhuma, pastor. Vem aqui falar sobre dependência química. Ele tem uma formação teológica básica. Mas nessa área,
Eu não vou, não tenho vergonha nenhuma. É a mesma coisa, olha, o seminário tem um monte de disciplina. É que a pessoa se assusta e estigmatiza a área de língua. É. Né? Então, o professor de hebraico, o cara faz sinal da cruz, faz bonequinho voodoo, faz espetar, né? É estigmatizado. Mas não, você não é obrigado a... A média é 7, querido. Eu não gosto da matéria, a média é 7. Uhum. Você não gosta da matéria, mas ela tá na grade. Tá na matriz curricular, você vai ter que passar. A média é 7. Não tem problema nenhum. Se você quiser passar e tirar 7, eu quero que você tire 10. Quero que você aprenda e se aprofunde. Assim como o professor de arqueologia, assim como o professor de Novo Testamento. Então a gente vai ter, a igreja tem que entender que tem pessoas que foram chamadas para áreas específicas. Uhum. Né? E elas vão contribuir para a igreja nessas áreas. Quando tiver dúvida sobre algum assunto, a gente vai consultar essas pessoas. Então, é para isso que serve. Agora, se um pastor fala, pô, mas eu quero ver o que tem aí, como diz o Osborne. Bom, se eu vou ser abençoado me aprofundando, por que não? Né? Então, eu vou dar uma de louco. Vou tentar ver o que tem aí. Então, algumas coisas você só consegue enxergar no original. Uhum. Por algum motivo, Deus escolheu o grego, hebraico e aramaico para inspirar a sua palavra. O pastor Enéas sempre usava esse texto, o Dr. Paulo também, né? Na plenitude, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Na plenitude. A palavra grega é o copo cheio, né? Quando o copo enche até a boca assim, certinho. Nem derrama e nem está menos. É a plenitude. No tempo certo, por quê? A estrutura de organização romana, o livro Período Interbíblico é fenomenal. O pastor Enéas falou, a influência de cada império para a formação do Novo Testamento que isso contribuiu. Então, vai falar os romanos, as estradas, a estrutura administrativa, a língua grega. Então, é essa língua que Deus quis usar para a revelação do Novo Testamento. Lá para a revelação do Antigo, ele escolheu a língua hebraica, tem as suas características, hebraico e aramaico. Então, certas características você só consegue ver nessas línguas. Uhum. Por exemplo, a ênfase do autor. Você consegue ver no texto em português, sim, mas no texto original salta aos olhos. Ó, e esta é a ênfase. Ele colocou essa palavra na frente e não aquela. Né? Ele escolheu esta palavra e não aquela. Então, em vários níveis, o pastor vai ser mais abençoado e vai trazer uma mensagem mais aprofundada se ele estudar as línguas originais. Né? Então, vamos dizer que para a questão pastoral, o empenho nem é tão grande assim. Uhum. Tendo um bom conhecimento gramatical, bom assim, do intermediário, passou do básico, né? Passou do básico, que é aquelas informações gerais, lá para o intermediário. Você consegue ver quem é sujeito, quem que é verbo, quem que é objeto, você já consegue ver as ênfases. Né? Você consegue consultar um dicionário teológico, vai lá no texto grego, vê a palavra, consegue consultar um dicionário teológico, consegue usar um léxico analítico para analisar a palavra, né? Se está no auristo, se está no perfeito, ou lá no hebraico, se está no catálogo, catálogo. Você consegue identificar? Isso é um conhecimento intermediário, te dá essa possibilidade. Então você vai ter muita riqueza na hora. Olha, a ênfase é essa, o autor escolheu essa palavra e não aquela. Então vai contribuir muito para a sua pregação. O Roberts tem um livro. Esqueci o nome, eu apresentei lá na palestra. Uhum. Em que ele mostra, olha, a importância para a pregação. Aí ele põe vai lá, ele vai livro a livro do Novo Testamento. Olha, essa palavra é importante, essa preposição. Isso enriquece o seu sermão. Né? Você consultando o original. Então, no nível, pensando na questão da igreja, um pastor vai ser abençoado. A formação que ele tem no nosso seminário já lhe dá essa condição. Uhum. Ah, mas eu quero dar aula de hebraico. Aí é outra coisa, meu filho.
Aí você vai precisar comer hebraico com farinha, né? Ler várias gramáticas, se matar e fazer exercícios. Aí eu quero fazer um mestrado, então aí vai ter Mesma que coisa, né? aprofundar, quer fazer um doutorado. Então, o que a gente tem que entender é isso. Nós não ensinamos que o aluno, ou que o pastor, que todos eles têm que ter esse conhecimento, né? Até o Karl Lark fala, nem para uma pregação expositiva você consegue se dar muito bem com o texto em português. Mas é lógico, não vai ter, não, certas expressões nós conseguimos entender, mas não tem nas traduções, né? As ênfases você não consegue colocar a mesma ordem que está no original no português, não dá certo. Uhum. Talvez um interlinear te ajudaria a ver isso. Existe pela cultura cristã o interlinear texto majoritário. Então ele pega o texto grego e põe a palavra por palavra embaixo, para mostrar para você quais as ênfases. Mas não dá para fazer uma tradução daquele jeito, né? Uhum. Tem no Antigo Testamento também, o Edson Francisco fez no Antigo Testamento. Esse não é analítico, mas é interlinear, palavra por palavra. Então você conseguiria ver. Então são ferramentas que a gente tenta explicar para os alunos. Existem ferramentas que você pode usar. Isso vai ajudar muito na pregação. Você quer fazer uma análise exegética. Então, também tem níveis. Você quer fazer análise exegética para pregar, ela pode ser mais enxuta. Ela não precisa de tantas questões. Agora, um trabalho acadêmico de exegese, então aí vai ser mais profundo, né? Uhum. Nós tivemos experiência com alguns alunos, porque chega no fim, no quarto ano, os alunos perguntam, professor, e agora? Eu falei, agora depende de vocês. Como assim? Se quiser aprofundar, a gente faz um grupo e vai estudando. Tem várias áreas. Quer aprofundar em quê? A gente quer aprofundar em língua. Olha, que já me falaram isso. Mas depois a gente começa, o pessoal desiste. Aí um grupo se interessou, uns 10. Aí falei, vai ser assim, assim, assim. Ficaram 2. Né? Depois de uns 2, 3 meses, ficaram 2. Esses 2 eu falei, então vocês vão fazer um trabalho de exegese. Vão pegar alguns textos, uma perícope, e vocês vão fazer um trabalho. Hoje são os nossos professores lá, o Sidney e a Natália. Uhum. Ficamos 2 anos, arruma aqui, corrige ali, entregaram um trabalho. Um fez, a Natália, 100 páginas de análise exegética de Gênesis 6. Depois fez também no Novo Testamento. O Sidney também fez lá 30, 40 páginas, um trecho pequenininho. Um trecho pequeno, o cara escreveu um livro, né? Uhum. Então, para entender, tem níveis de conhecimento e a gente entende. Deus escolheu cada pessoa dentro de uma área. E a gente vai passando bastão nessas áreas. O pastor Enéas fez isso com o Novo Testamento. Passou bastão para o Jair. Né? Hoje, no nosso seminário, por exemplo, a gente tem professores que conseguem dar aula de grego e hebraico. Se eu falar para o cara dar aula de grego, ele dá. Se eu falar dar aula de hebraico, ele dá. Uhum. Então, a gente está passando bastão também. O Perim, o próprio Cine, a Natália. Falar, dá aula de hebraico? Dá. Dá aula de grego? Dá. Vai ter lá, pesquisar, vai ter que. Mas dá conta. Então a gente tem essa tradição que a gente recebeu, pastor Inés, doutor Paulo, olha, tem que passar o bastão para alguém. Mas todo mundo vai dar aula? Não, isso não é lugar nenhum. A gente entende que é assim. Claro, se o pastor quer falar, o pessoal fala muito de pregação expositiva. Todo mundo fala de pregação expositiva, ninguém faz, né? Porque uma pregação expositiva mesmo, o cara teria que ir no original e fazer essa peneirada. E não essa exegese que o pessoal fala também. Porque o pessoal, o que se chama exegese? Pega uma palavrinha e fica falando daquela palavra. Isso não é exegese, isso é estudo de vocábulo. Uhum. E mesmo para o estudo de vocábulo, tem que ter um conhecimento muito amplo. O cara às vezes pega lá um comentário que fez um comentário da palavra. O exemplo é agape, né? Só fala até agape, mas é agape. Uhum. O amor de Deus não tem nada a ver. Né? Fazer análise, você vai ver que não é só essa palavra usada para o amor de Deus. Ou o cara fala que dinamis, né? O cara fala dunamis. É. O dinamis. É dinamite, mas é anacronismo.
Não existia dinamite no primeiro século. Né? Exatamente. Então, o que se tem, que o pessoal fala, não é para estudar, mas gosta de ficar falando no púlpito, né? Aí fala essas besteiras. Ou põe nome de grupo, né? Aí o cara, ele fala que é pregação expositiva porque ele pegou uma palavra num comentário bíblico e nós temos excelentes comentários. Mas veja, mesmo comentário que tem 2 volumes, tem os comentários da cultura cristã, 2 volumes de Mateus, uma perícope deu 100 páginas. Se eu fosse pegar todas as perícopes de Mateus e fazer um comentário da enciclopédia de, sei lá, uns 30 exemplares. Então a exegese é muito mais profunda e tem vários níveis. Né? Então, para fazer uma pregação expositiva, você precisaria ter um conhecimento intermediário, que é já passando do básico para um conhecimento de sintaxe. Então a gente ensina a análise exegética. Você faz uma análise léxica, que seria essa de palavra. Aí depois você faz uma análise sintática. Essa palavra como ela está funcionando na sentença. Faz uma análise contextual, que é o contexto imediato. Os versículos que estão antes e depois ali. Uma análise histórica. É um ambiente histórico lá, um contexto histórico. Uma análise literária. Como o autor trabalha as questões literárias do texto. Há uma análise analógica. Você compara outros textos que estão falando sobre aquele mesmo assunto. Uma análise teológica. Tem ensinos teológicos. Para depois sair para a aplicação prática, que é o sermão. Então, uma exegese bem feita vai demorar umas 30 horas aí para você se dedicaria para preparar um sermão. É o que o Osborne mais ou menos fala no livro Inspirar Hermenêutica. Falar aos meus alunos no curso, ele dá um curso lá de hermenêutica, mas que é mais exegese. Fala, depois de aprendidos os recursos aqui, o cara demora umas 30 horas. E ele fala, depois de muita prática, você fará isso em 15 horas, 10 horas. Então, seria uma pregação expositiva. A gente tem o problema seguinte, o pastor não é só pastor, né? Não é. O pastor é engenheiro, o pastor mexe com informática, porque poucas denominações também têm uma visão pastoral sadia, em termos de sustentar um pastor mesmo e a sua família. Então, a média salarial pastoral, você não consegue ser teólogo só porque também você não consegue receber. Não tem campo, Você não consegue ser só pastor porque você precisa fazer tenda, como diz, né? Então isso atrapalha muito em todas as áreas. Então a gente entende isso. Como é que um pastor vai dedicar 30 horas na semana para preparar um sermão? Né? Como é que um pastor vai se dedicar a aprender os originais? Ele vai ter essa dificuldade. Então, vamos trabalhando com o que tem. Mas você tem ferramentas? Tem software, você tem... Quando a gente estudava, tinha uma gramática ou 2 de grego e hebraico e 1 ou 2 dicionários. Você tem infinidade de ferramentas. É mais preguiça mesmo, né? Camarada não quer. Tem até aplicativo em celular, tem aplicativo, né? Bem interlinear, fácil. você clica, aparece a palavra. Né? Tem software em português, gratuito. Você baixa lá, clica, aparece a palavra. Aparece a análise da palavra. Isso agiliza muito, porque essa parte léxica, sintática, mais léxica, né? Ela, que é muito trabalhosa, ela agiliza. Porque você não precisa mais ficar. Na minha época, você tinha que decorar os paradigmas e tentar fazer a análise na unha, né? Então tem ferramenta, isso enriquece muito. E na dúvida, vai ter que consultar original. Não adianta consultar 10 versões. São 10 réguas que você não sabe qual que está com problema. Você não tem um padrão para analisar. Na dúvida, vai para o original. E para ver as ênfases, algumas características que não tem no português, né? Você tem que ir no original. E vai enriquecer muito. Mas também é aquilo que a gente falou. Você vai pegar isso aí, também não vai vomitar na igreja. Ninguém aguenta. Porque dessa parte toda que você fez, para a pregação você vai adaptar e o que você vai usar e o que você não vai usar. Outras coisas você vai usar para escrever um artigo científico, para fazer
uma dissertação, uma tese, para fazer uma análise mais profunda de um vocábulo, né? Então, as línguas originais são indispensáveis. As cargas horárias dessas línguas fora do Brasil são muito maiores, né? Exige mais. Esse amigo meu chegou lá na Alemanha, teve que fazer uma prova de hebraico para ser pastor e entrar na convenção lá, né? Caramba. E foi meu aluno, né? Falou, ó, consegui e tal. Você me ensinou umas coisas, foi útil aqui. Tive que malhar mais. A gente se encontra online uma vez por semana aí, vou ensinando outras coisas para ele. Mas há uma exigência, né? Uhum. Essa ligação do pastor, que eu falei na palestra do Robertson. Robertson lutou sempre, um batista também, sempre lutou muito por isso. Olha, não pode distanciar a academia da igreja. Você tem que fazer essa adaptação. Mas o pastor tem que estar ligado à academia e tem que estar ligado à igreja também. E as línguas vão... É a grande dificuldade para os alunos, né? É muito estigmatizado, às vezes mais psicológico. Eu tinha um aluno no outro seminário que falava japonês e escrevia em japonês. O professor hebraico é muito difícil, mas você está de brincadeira comigo. Caramba. No japonês você tem 3 sistemas, hiragana, katakana e kanji. Para mim é impossível escrever. Não é difícil. Não, mas é mais difícil. Não tem lógica. Eu estava aula de grego para ele. Tem 24 letras no alfabeto grego. Só, acho que o hiragana tem 26 símbolos. Nossa. Depois mais não sei quanto no katakana, depois mais o kanji. Mas não é possível, não tem comparação. Claro, o grego vai ter outras dificuldades que não tem nas línguas asiáticas, mas você está com dificuldade de aprender alfabeto grego é loucura, né? Porque a maioria das letras estão parecidas com o português. É, exatamente. Nossa, o japonês tem Hebraico você pode desenho. reclamar que não tem nada a ver, mas o japonês é silábico, né? Cada sinal tem uma sílaba. Depois tem o kanji, que é pictórico, que é ideográfico, né? Você vê os símbolos, significa alguma coisa já. Não tem comparação que é mais difícil a estrutura do alfabeto, né? Uhum. Mas vem com aquele psicológico de que é muito difícil. E aí essa barreira psicológica mais atrapalha os alunos. Uhum. É muito difícil, né? E nem chegou na aula, o cara está lá no primeiro ano, vai ter o hebraico só no terceiro, né? O grego no hebraico no terceiro, agora a gente mandou o grego no quarto. E ele já está, não, mas é muito difícil. Já tem aluno que desistiu na segunda aula. Rapaz, a primeira aula foi muito ruim. Ela já desistiu na segunda, né? A primeira aula só introdutória, né? Eu acho muita barreira psicológica, né? Uhum. E já ouvi até já ouvi lá no maquinário, para que precisa disso? Já não tem as traduções? Então, fica tranquilo, a hora que você tiver dúvida na tradução, você vai fazer o quê? Né? E não querer comparar a tradução com o texto original, porque são línguas diferentes, né? Uhum. Quem aprende inglês já sabe isso. Tem certas expressões em inglês que a gente consegue traduzir, né? E Uhum. vice-versa. Expressões em português você não consegue traduzir. Imagina uma língua antiga, muito diferente, com características diferentes. Mas a gente nem exige, nem imagina, nem acha que todo mundo vai morrer de amores, né? Mas uma hora pode ser que você precise chamar alguém. E vai ter que ter alguém que se especialize. Como a gente também chama alguém, né? Teve um pastor na nossa convenção, eu fui na igreja dele e falei, rapaz, você tem uma igreja maravilhosa aqui. Tem assim, uma comunhão com os irmãos muito bonita, né? Admirável. Você tem que ensinar pra gente, né? O que você faz aqui, né? Porque foi muito legal mesmo. A igreja. É de Taubaté, esqueci o nome do pastor. Tem um nome diferente. Acho que é Iris, né? Um amigo nosso lá, foi nosso aluno. A sua igreja é muito boa, assim, como é que você tem a sua igreja muito boa. Você tem que ensinar, né? A gente tem muita gente boa em várias áreas. Mas a gente não exige que cada um tenha a mesma especialização. Agora, eu fui para esse caminho, né? E é lógico que eu vou convidar quem quiser vir, né? Uhum. E quem quiser vir, a gente não esconde informação, vai ter nosso apoio e nós vamos trabalhar nessa área. A gente quer deixar também. O pastor Nésio deixou um legado no Novo Testamento,
período interbíblico, em arqueologia, né? E nós estamos tentando deixar em outras áreas. Né? E eu acho que tem que ver assim. O pastor, não precisa. Não precisa não, uma hora você vai precisar. Uhum. Né? E também não tem que dizer, você tem que fazer, não. Não tem nada. Você tem que ver lá o que você acha que